Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Vamos hoje para o 5º capítulo. A generosidade é um investimento para o reino de Deus. Tendo generosidade, vamos acumular milhas espirituais para voar no avião, decolando rumo à Nova Jerusalém. Junto com quem? Com o nosso piloto, Cristo Jesus, acompanhado do comissário de bordo, Espírito Santo. Em programas de viagens, há milhas que vencem, mas no reino, tudo que damos, tempo, recursos, dinheiro, vira um tesouro eterno, que nunca expira, sempre vai se renovando e trazendo benefícios e mais milhas para a nossa vida. Uma ilustração, as milhas de Dona Esther, a senhora generosa e perseverante. Dona Esther tinha 72 anos, vivia sozinha e não tinha muito dinheiro, mas tinha algo valioso dentro de si, um coração generoso e uma perseverança inabalável. Ela sempre dizia: cada ato de amor é como milhas no meu cartão celestial. Estou juntando para uma viagem final, a viagem para Nova Jerusalém. Mesmo quando estava cansada, ela ajudava quem precisava, levava sopa para os vizinhos doentes, orava diariamente por pessoas que não conhecia, dava pequenas ofertas com alegria, mesmo quando sua própria dispensa estava pequena, estava baixa de suprimentos. Nunca desistia de crer, mesmo quando tudo dizia o contrário. Com o passar dos anos, muitos jovens da igreja brincavam dizendo: Dona Esther já está na classe diamante do reino de Deus. Mas um dia, um jovem perguntou: Dona Esther, por que a senhora insiste tanto em servir, mesmo quando está cansada? E ela respondeu: Filha, cada generosidade é uma semente, cada perseverança é um passo, e cada passo e cada semente são milhas espirituais que me aproximam do meu destino. Ninguém chega a Nova Jerusalém por acaso. Chega quem anda com Cristo todos os dias. Assim como um viajante junta milhas com constância, Dona Esther acumulava milhas espirituais através de pequenos atos. Atos diários que somavam grandes recompensas eternas. Dona Esther é só um exemplo de pessoas generosas. Existem muitas pessoas que usam da generosidade para ajudar uns aos outros. Eu mesma fui muito ajudada por irmãos em Cristo que foram generosos comigo para a construção de quem eu sou hoje. Não só com palavras, mas também monetariamente. Fui ajudada muitas das vezes com passagem, fui ajudada com moradia, fui ajudada com alimentos, fui ajudada de várias formas e de várias situações e com várias pessoas. Tive muitos irmãos, muitas pessoas também que não eram irmãos em Cristo, que me ajudaram nessa minha caminhada. Minha família, que me ajudou com um teto, minha família que me ajudou muitas das vezes com alimento, com algum eletrodoméstico que quebrou na minha casa e eu não tinha condições de comprar, mas assim, foi parcelado no cartão, e assim eu fui pagando e consegui pagar minha máquina de lavar por completo, meu fogão e assim sucessivamente, né? Tive pessoas no meu caminho muito generosas e que me ajudaram muito. Me ajudaram muito na minha caminhada e no meu processo de vida. E é assim que funciona uns com os outros. Eu sou generosa com uma,
outro será generoso comigo, eu serei generosa com outro, e outro será generoso com outro, que com outro, que com outro, que com outro. E assim a roda da generosidade do bem e do amor de Deus, ela vai girando e as coisas vão acontecendo. Vocês conseguem entender qual é o significado da generosidade? A generosidade não é acumular somente tesouros no reino, mas acumular tesouros aqui, ó. Nosso coração, quando a gente ajuda alguém, nosso coração fica quentinho. Ficamos com o coração cada vez mais aquecidos, cada vez com o coração mais alegres, mais animados, porque estamos fazendo o que é bom para os outros. Não é só receber. Dar é mais importante do que receber. Versículos chaves. Mateus 6, 19 ao 20. Não acumulem para vocês tesouro na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Ou seja, acumular tesouros na terra é fácil. Bens, dinheiro, boas casas. Mas e no céu? Você já olhou para a sua vida e já conseguiu identificar quais são os tesouros que você tem acrescentado para o céu, para o reino? E que tesouros são esses? Eu tenho o tesouro da gratidão pelos irmãos que me ajudaram na minha caminhada, pelas pessoas que me ajudaram na minha caminhada. Tenho muita gratidão e oro por essas pessoas. Essas pessoas que pensam que muitas das vezes fez o bem e acabou, não. As pessoas que foram ajudadas, elas têm uma gratidão pela sua vida, pela sua generosidade. E oram por você. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas das vezes os livramentos que acontecem na sua vida são por alguém que você ajudou estar orando pela sua vida? Sim. Quando a gente ajuda alguém, alguém ajuda outro alguém. E assim, o bem vai se espalhando. Mateus, quando ele fala para não acumular tesouros na terra, não é para você não trabalhar, não é para você não ter a sua renda, não é para isso. Se você achou isso, vamos voltar a estudar a palavra, porque tem que estudar. Mateus, quando ele fala para não acumular tesouros, é para você não ficar aficionado só por isso. Deixar de ajudar os outros porque tem que juntar dinheiro, porque tem que fazer tal coisa. Deixar de viver a sua vida com os seus irmãos em Cristo porque tem que trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Só vive trabalhando. Certo, precisamos trabalhar. Mas aqui, nesse mesmo contexto de Mateus, capítulo 6, Jesus, ele mesmo fala que é para a gente não correr atrás dessas coisas. Vamos lá para a gente abrir nossa amada e querida Bíblia em Mateus, capítulo 6, para a gente desmistificar essa palavra, porque muitas pessoas confundem muito o que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6, e acaba desvirtuando as palavras de Jesus. Mateus 6, vamos começar do 19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Aqui, Mateus já está deixando claro, quanto mais tesouro você tiver aqui, mansões, coisas grandes, coisas que as pessoas facilmente botam o olho grande, querem afanar, querem roubar, é para você não viver disso, não acumular somente isso, não viver somente disso. Versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Ou seja, tesouros espirituais, muitas pessoas não querem, que é a gratidão, que é o amor, que é a fidelidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio, frutos que o Espírito Santo nos dota. E que a gente pode facilmente utilizá-los.
Versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, se você só quer trabalhar, o seu tesouro vai estar aí. Seu tesouro não é um tesouro espiritual, é um tesouro físico, é algo palpável, é algo que alguém pode facilmente retirar de você. Um exemplo, eu tenho essa garrafa. Digamos que eu esteja tomando água na rua e uma pessoa pega, poxa, que garrafa bonita, e furta ela de mim. Então é aquilo, o que adianta eu ter uma garrafa só para as pessoas roubarem? Por isso devo manter a minha vida buscando tesouros que são espirituais. Não quer dizer que não vamos trabalhar, vou deixar isso bem claro, para as pessoas não confundirem. Jesus não chamou ninguém para ser preguiçoso, encostado. Jesus nos chamou para trabalhar sim, mas para termos aquilo que é o suficiente para nossas vidas. Ponto. Versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos buscam aquilo que é bom, enxergar o que é bom, todo o seu corpo vai ser luz. Mas, versículo 23, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ou seja, se eu só busco verificar coisas ruins, me abastecer de coisas ruins, que grandes trevas que tem dentro de mim. É isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e o amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês podem servir a Deus e ao dinheiro? Ou seja, aqui Mateus está sendo bem claro e cristalino. Não tem outro papo reto que ele esteja batendo aqui para gente. Mateus está dizendo o seguinte, olha, se você fica correndo, acumulando tesouros na terra, é aí que vai estar o teu Deus. É aí que vai estar a sua recompensa, nos tesouros daqui da terra. Agora, quando você acumula tesouros espirituais, que é a generosidade, o amor, a paciência, quando tem um irmãozinho difícil de ouvir, você está ali dando seu tempo para ouvir esse irmãozinho. São coisas que acumulam tesouros aqui no mundo. Devemos acumular tesouros espirituais e deixar esses tesouros que são físicos para os momentos certos, né? Preocupações da vida, aqui, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao vestir, não é mais importante que a comida, o corpo, e mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que preocupado, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestiu a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E o versículo-chave: busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, o que comeu, o que bebeu, o que vestir já está garantido. Jesus, ele vai colocar na sua vida, ele vai te entregar como servo dele. Ele te entrega. Pode não ser muito bem aquele bife com batata frita, arroz e feijão que você quer comer. Mas pode ser um purê de batata com uma carne assada. Pode ser um ovo frito com arroz e feijão e salada. Pode ser um nugget de frango com arroz e feijão. Então, o que comeu, o que bebeu, o que vestir,
Não depende, não vai ser só aquilo que eu quero. Ah, hoje eu quero comer um bife com batata frita, arroz e feijão. Deus é Deus que pode fazer milagres, sim, de fazer esse tipo de coisa. Mas Ele promete não deixar de comer, beber e vestir. Essas três coisas Ele não vai permitir que a gente passe necessidade. Às vezes temos tesouros demais, compramos roupas demais, compramos comida demais, compramos bebidas demais. Às vezes extrapolamos em nossas compras, sendo que tem gente passando necessidade. É muito difícil, palavras muito difíceis de serem ditas. Mas esses tesouros que são acumulados aqui nesse mundo, se não são para dividir com os meus irmãos, eu costumo dizer que o que eu tenho não é meu e dos meus irmãos em Cristo, e da minha família, e dos meus amigos. E que adianta eu ter um salário se eu não preparo um almoço para quem eu amo? Que adianta eu ter uma vida boa se não é para dividir com quem eu amo? Vocês conseguem entender qual é a diferença de eu ter tesouros no mundo e não dividi-los? Entende? Que adianta eu ter só para mim? É egoísmo. Eu preciso ter, sim, para dividir para os outros irmãos. Por isso que eu sempre peço a Deus, Senhor, aumenta meu salário para poder dar um almoço, dar um banquete para meus irmãos. Que eu amo receber gente aqui na minha casa. Amo ter pessoas à minha volta. E amo servir. Acho que esse é o principal motivo das nossas vidas, é servir uns aos outros. Vamos lá, porque a aula está grande. 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Se você semeia, se você dá para os outros pouco, você também vai receber pouco. Quem é pouco generoso também recebe pouca generosidade também. Entende? Provérbios 11, 25. O generoso, ele prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, tudo aquilo que eu dou, eu recebo. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou ódio, eu vou receber o quê? É isso, minha gente. Eu vou receber ódio também. Lucas 6,38. Deem e lhe será dado. Ou seja, tudo aquilo que eu transmito, eu recebo também. Pode não ser da mesma pessoa, mas eu vou receber de alguma forma. Pensa na lei do retorno. Entende a lei do retorno? Tudo que eu dou, eu recebo. Ou seja, se eu dou coisas boas, eu vou receber coisas boas também. É claro e cristalino. Dar e receber. Isso aí está em qualquer lei da física, da química, do universo, da palavra, das escrituras, de tudo. Tudo que eu dou, eu recebo. É generosidade. Se eu sou generoso, eu recebo de forma generosa também. Agora, se eu tô ali dando só migalhinha, não espere receber um banquete. É sobre isso. Agora vamos ver 5 passos dos generosos e perseverantes que avançam para a Nova Jerusalém. Servem mesmo quando não são reconhecidos. Sabem que Deus vê o que foi feito em secreto, como descrito lá em Mateus 6,4. Perseveram quando o resultado demora. Entendem que a fé cresce justamente na espera. Dão com alegria e não por obrigação. Generosidade é prazer e não um peso, como descrito lá em 2 Coríntios 9, 7. Continuam obedecendo, mesmo cansados. A constância revela que Cristo vive neles. Ajudam quem não pode retribuir. Esse é o amor mais parecido com o de Jesus. Então, irmão em Cristo, chamado Sérgio Vasconcelos. Esse irmão, acredito que ele tenha bastante milhas acumuladas. Foi um irmão que também foi muito generoso comigo. Eu muitas das vezes ia cortar o cabelo dele, né? Porque eu sou cabeleireira. Eu ia cortar o cabelo dele, aí
Eu falava com ele, é R$20, meu irmão. Aí ele ia e me dava mais. Eu falava, não, meu irmão, não tenho troco, não. Ele, não, é pra você. Pode ficar. Te ajudar na passagem. Ele sempre falava isso, é pra te ajudar na passagem, meu irmão. Vai, vai, fica com Deus. Então, eu tô acumulando lá, ó, dívida com Deus. Deus aqui me recompensa. E ele dizia muito isso, que quando a gente ajuda um pequenino, quando a gente ajuda um irmão em Cristo que precisa ser ajudado, Deus ajuda a gente, gente. Não é barganha com Deus, não é uma troca, mas Deus, ele sabe do seu coração, ele conhece o seu coração, ele sabe que você sabe que aquela pessoa precisa, e sabendo que aquela pessoa precisa, e você não ajuda, o problema não está no dinheiro. Tem gente que fala, o dinheiro é o mal de todo mundo. Não, o problema não é o dinheiro, não. O problema é você que não quer dividir. O problema é você que não quer ajudar o irmãozinho que está precisando, que está necessitado. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é só um artifício, um pedaço de papel. Hoje em dia, digital é só um Pix. Mas o problema não está no dinheiro. O problema está em como você utiliza o seu dinheiro. E não como o dinheiro é utilizado. Não como o dinheiro ele está nas suas mãos. Mas assim como você utiliza. Ajudar quem não pode retribuir é o maior ato de amor. Ele falava o seguinte, minha irmã Natália, empresta sem esperar, nada em troca. Empresta dando. E você vai ver como Deus vai te ajudar muito mais. Como Deus vai te recompensar muito mais. Quem dá com alegria, recebe com amor. Não por peso da outra pessoa, mas por amor do Altíssimo, do nosso Deus. E é isso. Agora, 5 passos do não generosos e não perseverantes que perdem as milhas e ficam para trás. Desistem facilmente das dificuldades. No primeiro problema, não quero mais não. Não, isso não é para mim, isso aí não é para mim, não dá, não consigo, não quero. Desiste facilmente de qualquer coisa. Perdem lições importantes da fé. Retém tudo para si. Corações fechados perdem o mover de Deus. Criticam quem está servindo. Gente, tem muita gente que você vai começar a fazer a obra do Senhor e a pessoa vai te desanimar. Vai falar, isso aí não é pra você não, irmãzinha. Tá dando certo? Isso aí não vai dar certo não, irmãzinha. Tem certeza que você vai seguir por esse caminho? Não dá muito bom não. As críticas servem para construir um caráter perseverante. Se você se mantém de pé nas críticas, você se manterá de pé em qualquer diversidade. Então, existem muitas pessoas que não estão fazendo nada para o reino, não estão fazendo nada pelo próximo, não estão servindo de forma nenhuma, mas querem estar ali embarreirando. Não vai dar certo isso aí não, hein? Pra que tá fazendo isso daí? Por que você tá desse jeito? Irmãozinho, chega aqui para falar com você. Antes de você apontar, criticar, condenar, falar, balbuciar, exclamar, faz. Serve também. Jesus está vendo o seu coração. Então sirva-o da melhor forma que você consegue fazer. Da melhor forma que você pode fazer. Sirva-o. Jesus Cristo nos chama para ser servos e amigos. E como servos e amigos, nós vamos imitar o nosso Senhor. Imite-o. E faça o seu melhor. E não critica, não aponta. Aponte para ajudar.
Minha irmã, aqui você pode melhorar. Meu irmão, aqui você pode ser melhor. Meu irmão, aqui, ó, se você fizer desse jeito, eu tô aqui para te ajudar. Vamos junto. As críticas são construtivas, a gente chama no meio colaborativo de feedbacks. Os feedbacks construtivos, eles servem para te alavancar, para te impulsionar, para te ajudar a ser melhor. E é isso. Agora, não vem com feedback negativo para poder botar a pessoa para baixo, não, meu irmão. Se você não tá fazendo, deixa quem tá fazendo fazer. Tá bom? Obrigada, bom dia. Em vez de somar, drena o ambiente espiritual das pessoas. Você já pensou nessa hipótese? Que quando você critica alguém, quando você coloca a pessoa para baixo, você está drenando a energia espiritual dela. Você está desestimulando ela a fazer a obra do Senhor. Críticas para o reino servem para desestimular, não para alavancar. Agora, minha irmã, ó, posso te ajudar aqui? Vamos lá, que nós dois juntos, a gente vai arrebentar a boca do balão. Ajuda, sente junto. Colabore. E assim, os dois vão acumular milhas para o reino. E é sobre isso. E tá tudo bem. Só ajudam quando tudo está perfeito. Depois que deu certo? Não! Olha lá! Aquele ali, ó, abençoadíssimo. A pessoa cheia do Espírito Santo. Falar uma coisa pra tu? Depois que deu certo, vou nem falar mais nada. Nunca fazem nada, porque nunca está perfeito. Vivem para si mesmos. O egoísmo seca a alma e bloqueia o propósito. Viver no egoísmo é o pior mal que a gente tem para nossas vidas. Pior mal. O que fazer para sermos mais generosos? Ore pedindo um coração semelhante ao de Jesus. A generosidade nasce primeiro no espírito. Comece com pequenos atos, uma palavra de consolo já conta como generosidade. Ofereça o que você tem, não o que você gostaria de ter. Deus multiplica o que você carrega. Pratique diariamente a generosidade, vira parte de quem é generoso. Lembre-se, tudo que você dá, volta em forma de graça. Generosidade nunca empobrece ninguém. Benefícios da generosidade para o crente: fortalece a fé, vemos Deus multiplicar, aproxima o nosso caráter de Cristo, garante provisão divina, Lucas 6,38, abre portas espirituais e cura relacionamentos, acumula recompensas eternas, Mateus 6,19 a 20. Vamos ver agora um exemplo de Jesus. Jesus, ele estava aqui, vou simplificar o contexto. Jesus, ele estava aqui numa situação ao qual os apóstolos chegam até a ele e dizem que tem uma multidão, que ele mande aquela multidão embora porque eles não tinham como alimentar, porque ali eles só tinham um cesto com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Só de homens tinha 5.000, fora as mulheres e crianças. Então vamos botar aí um papo aí de bastante gente, né? Mateus 14, versículo 13 ao 21. Ouvindo o que havia acontecido, Jesus retirou-se do barco previamente para um lugar deserto. As multidões, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo de comer. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele.
E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes. E olhando para os céus, Deus deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Antes do milagre, Jesus havia acabado de saber da morte de João Batista. Ele estava emocionalmente abalado. Mesmo desejando descanso, ele se compadece da multidão. Os discípulos queriam dispensar o povo, não por maldade, mas por lógica humana. 5 pães e 2 peixes. Jesus, porém, vê a necessidade e responde com amor e generosidade. Ele pega o pouco que lhe é entregue e multiplica, mostrando que a generosidade abre espaço para o milagre. A perseverança sustém o serviço. O milagre não envolve somente Jesus. O milagre envolve Jesus, os discípulos e a multidão. E no final, há mais sobra do que havia no começo. O princípio da abundância divina. Vemos aqui claramente Jesus multiplicando para uma multidão. Ali tinham só pessoas que acreditavam em Jesus? Acredito que não. Ali tinham muitos curiosos, muitas pessoas que possivelmente poderiam entrar para o reino facilmente, só por ver um milagre como esse. Quando alguém chegar até você pedindo ajuda com um alimento, divida o que você tem. Seja generoso com o que você tem. E não reclame por dar comida a quem precisa. Não faça como os discípulos, que tiveram medo e se esconderam na humilde fé deles. Não vou dizer falta de fé, mas na humilde fé deles. Que eles viram a multidão e viram a quantidade que eles tinham. Olharam para a quantidade e não para Jesus que eles serviam. Quando você pensar em não dividir algo com alguém, lembre-se que Jesus está aí com você. É Jesus quem cuida de você. Então, se ele te deu uma coisa, divida com todos. Porque você pode ajudar pessoas que muitas das vezes não estão no reino a se preencherem do reino, a buscarem a Cristo Jesus, a estarem com Cristo Jesus pela sua generosidade de fazer um almoço e servir a todos aqueles, independente de serem crentes ou não crentes. Nosso papel é amar e dividir. Jesus quer hoje que você seja generoso para acumular milhas em direção ao reino de Deus. Todos prontos e preparados, generosos e perseverantes, e amando uns aos outros. Pratique a generosidade hoje. De alguma forma, seja em dinheiro, seja em tempo, seja em palavras ou até mesmo em ajuda prática. Viu que alguém está precisando capinar o quintal? Ajude. Viu que alguém está precisando de comer? Ajude. Viu que alguém precisa ser escutado? Escute. Viu que alguém precisa de uma palavra amiga? Dê a palavra amiga. Mas não pare de ser generoso. Seja perseverante na generosidade. Porque Cristo Jesus, ele é fiel e multiplica não somente pães e peixes, mas ele pode multiplicar tudo, até mesmo a sua conta bancária, para você ajudar a outros. E é sobre isso. Deixo aqui a minha última pergunta para você. Você tem investido mais no que passa ou no que permanece?
Tem investido mais em coisas que vão para o lixo ou coisas que permanecem e se postergam, se prolongam e se multiplicam como as coisas do reino? Responda aí. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, aprendemos no dia de hoje, Senhor, que a generosidade conta pontos de milhas espirituais para o teu reino. Nos torna, Pai, capazes de sermos generosos do nosso tempo, do nosso amor, do nosso dinheiro. Que possamos, Pai, ser generosos com tudo aquilo que o dinheiro ele não pode comprar. E aquilo que o dinheiro pode comprar também. Se eu vejo a necessidade do irmão, eu me coloco inerte a essa necessidade, não ajudo. Será que eu estou te agradando, Senhor, ou estou agradando somente a mim? Nos torna, Pai, generosos, com o coração generoso, temente ao Senhor, buscando cada vez mais o teu reino e a tua justiça. E principalmente, Pai, a tua glória. A glória não é do ser humano, a glória é tua. Que possamos, Pai, um dia de tão generoso que somos, podemos encontrar com o Senhor. Mas acompanhado de generosidade, obediência, de mansidão, domínio próprio, de tudo que o Senhor nos ordena. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhores para o Senhor, não para nós mesmos, mas melhores para Ti. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Ajuda-nos a sermos melhores, Pai. É o que hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.